Ok. Todos de volta? Quem pode me dar um ok que está me escutando? Ok. Ok. Estou ouvindo bem, Ouvindo professora. bem. Então, perfeito. Ok. Então, agora vamos lá. Mutem os microfones de vocês, Ok. que nós vamos voltar lá. Então, nós estamos aí fazendo uma análise do filme. Precisamos falar sobre Kevin. Nós vamos aí dar importância para a problematização, que é a relação mãe-bebê, que nós já acabamos de passar aqui, que está no vídeo anterior. Agora nós vamos entrar, deixa eu ver se nós vamos entrar no contexto familiar ou ainda é a relação mãe-bebê. Ainda é a relação mãe-bebê. Então vamos lá, nós falamos aí da barriga dela e nós falamos do momento da britadeira, né? Que ela tinha o nervoso com a barriga e a britadeira que ela preferiu ouvir do que ouvir o choro do Kevin. A relação mãe-bebê ainda continuava conflitante. Por quê? Quem pode ler o que a Eva fazia, gente? Vamos lá, quem pode ler, por gentileza, me ajudem aí. Posso ler? Posso ler? Deve. Tá bom. Não consegue estabelecer um diálogo com seu filho, nem nas brincadeiras mais simples. Não demonstra envolvimento emocional com o bebê. Se o bebê chora, Eva é incapaz de atender às necessidades primárias deste indefeso. Então, o que o Silvio ele falou aí, gente? Vamos ver se o pessoal já está aí pronto para começar a fazer as avaliações. Quando ela não consegue brincar com a criança, o Kevin ele já estava aí por volta dos 5 anos, 4 anos, 5, 6 anos. Essa relação que ela está perdendo, né? Ela não está conseguindo executar, que é uma simples brincadeira. Alguém pode dizer que fase que ela estava fixada aí, que ela estava comprometendo a fase do Kevin? É a fase oral ainda. Fase oral? Ainda. Vamos lá, mas o Kevin, ele segurou o brinquedo, não foi? Ele não conseguia jogar a bolinha. E ele já estava com quantos anos? Eu acho que ele estava na fase Com 3. Qual, Edson? Fala um pouquinho mais alto. Estava na fase fálica, que era o relacionamento dele com a mãe, né? Aí é que entra aquela questão do complexo de Édipo, né? Que tem que haver aquela interação do filho com a mãe e a filha com o pai, né? Então, quando não tinha esse relacionamento, fase fálica. Fase fálica. Então, vamos lá. 3 disseram aí, a Unedi também falou a fálica? Não, eu não falei a fálica, eu falei a oral. A oral. A oralidade? Já estava eu preso. acho que é anal. Anal? Anal também, pode ser. A Unedi mudou para anal? Por que não, anal, Simone? Então, porque como você mesmo deixou aí pra gente, ele tinha dificuldade de largar a bola, né? Ele segurava. Uhum. Qual a idade, mais ou menos? Então, pelo que a gente já viu, ali no filme parece que ele tem mais de 3 anos, mas o que a gente já estudou, a gente vê que a fase oral ela vai até os 3, né? Isso. E a fase fálica, ela é a partir de quantos anos? Dos 4 anos em diante. 4 diante. 4 em diante. A fase anal é de 1 a 3 anos. A fase anal não é de 1 a 3 anos? Isso. Então, ali parece que é uma criança já dos seus 4, 5 anos, né? Pelo menos parece. Aí realmente gera uma dúvida quando a gente olha a criança, né? Mas a gente já sabe que a fase anal, no caso, que é aquela fase realmente que você vai reter, no caso ele estava retendo o brinquedo ali, ela vai até uns 3 anos. E ele já estava retendo porque ele já estava experiente, não é? Ele já foi malzinho.
É verdade. Então, ele já tinha... Sim, outra coisa também que a gente percebe, professor, é que ele usou fralda quase que até, sei lá, ele devia ter uns 8 anos, ele ainda estava de fralda. Ou seja, então, a gente já percebe que é uma criança que tinha ele tinha dificuldade em saber o momento de fazer o cocô dele. Tanto é que ele usava fralda, porque ele devia sair fazendo cocô pela casa inteira. E ela, sem paciência para educar, para mostrar o limite e fazer a castração dele, então ela já preferia botar a fralda nele. Então, esse comportamento, a gente identifica o quê, gente? Que ele não está sistemático, ele não está sequencial. Ele está sobrepondo. Então, ele já estava mais velhinho, mas com um problema na fase... Ele estava cobrindo na fase oral, na fase aí, que era a fase a anal, né? A anal e com a fase oral, porque sobrepôs, ou seja, ele já estava aí com 3. E o Edson e a Alnedi, quem? E o Reinaldo Silvio. Fálica, Reinaldo, fálica. Na fálica, gente, nesse momento, ele estava vivenciando a fálica. Identifica sempre a faixa etária. É a parte mais fácil. E a partir daí você vai ver. Com a experiência... Ele passou... Oi? Ele teve muita dificuldade das fases oral para anal. Ele teve muita dificuldade. Por isso que eu percebi o comportamento dele ainda embolado nas outras fases, porque ele não saiu de uma de outra, foi embolando tudo. No ele final, não saiu nem da oral, verdade. No final ele explode. E no final ele explode, porque eu percebi ali que as fases, ele embolou todas elas, porque não saiu de nenhuma delas. Nenhuma delas foi bem tratada. E a pior foi a primeira, que é a oral. Não passou da oral bem, pelo que eu estou entendendo, as outras vão ser pior ainda, até explodir. O relacionamento, ou seja, cada fase episódica que nós vemos que o filme ele é por quadros, né? E vai mostrando ali, né, na longitudinal, né, ele vai fatiando o período da faixa etária do menino. A gente vê ele do nascimento dele até a fase da adolescência. Cada período dele foi recorrente. Ou seja, ele somou a oralidade com a fase anal, com a fase... fálica. E vocês estão vendo, gente, que só vai complicando e ele vai se tornando mais experiente. Ele vai se tornando com mais propriedade daquilo que ele está sendo ensinado. Ou seja, o Kevin, por mais ruim que ele fosse, ele não aprendeu do além. Certo? Não. Ele é um fruto da Eva. A que mais convivia com ele, e o pai, que era bastante permissivo, que não fazia a castração, que o pai simboliza a lei. Agora eu vou perguntar, uma família que não tem um pai dentro de casa, quem é a lei? Tem que ser a mãe. Quem vai fazer a castração? A mãe. E nessa nossa sociedade que o pai trabalha fora e a mãe está dentro de casa, quem é que faz a castração? Tem que ser os dois. Sim, mas quem está mais com a criança? A mãe. A mãe. Então, a mãe faz. Porém, o papel do pai é de supervisão. Falta o pai fazer o acompanhamento. Porque senão o pai ele faz o quê? Ele chega, ele desfaz tudo que a mãe fez. E às vezes, por exemplo, a mãe está lá no canto fazendo os afazeres da casa, preparando a janta, e quando o pai chega... Isso é uma coisa bem típica da contemporânea das famílias de hoje, né? Que quando o filho está com o pai, ou a filha está com o pai faz o quê? Deixa aquela louca para lá. Vem cá pro colinho do papai e da mamãe. Entendeu? Ou vice-versa. Ou seja, não está sendo trabalhada a castração adequada. Está incentivando o quê? Uma separação da família, aonde, nós temos um segredo, você conversa comigo. Essa pessoa na fase adulta, ela vai se relacionar como no trabalho dela? Sempre com as coisas escondidas, entendeu? Sempre, já começa os relacionamentos escondidos, as amizades na adolescência, na juventude, ou seja, não existe autenticidade,
né? De, por exemplo, o filho quebrou um copo, aí a mãe vai lá e esconde aquele copo, porque senão o pai vai falar: você está quebrando, é mais um dinheiro que eu vou gastar. Ou seja, a ignorância do pai de querer ir lá reclamar, bater, né? A preocupação que o pai tem de explosão faz com que a mãe venha acatar aquele erro do filho. Amanhã o filho está escondendo o quê? Coisas roubadas, escondendo nota, escondendo coisas. Então, assim, são processos, gente, que são fases, que é nessas fases aí, ó, da construção do relacionamento mãe e filho, que é quando o filho já entende a linguagem dos pais. Meu filho, a sua mãe disse que está correta. Se a sua mãe disse que você não pode ir, você não pode. Se nós combinamos, meu filho, por que você foi falar com a sua mãe pedindo para ir? Se eu disse que não era para ir, você não tinha que ter ido na sua mãe e pedido. Você está querendo dividir nós dois? Olha que linguagem clara. A criança vai entender. Ela vai chegar diante da sociedade, ela vai entender, ela não vai ter jeitinho. Certo? Professor? É um desequilíbrio familiar, né? Sim, total. Porque o pai tem que ter um equilíbrio com a mãe. Então, tem que ter uma... É uma sociedade, é uma parceria. É verdade. Então, desequilibra tudo. Porque ele vai mais para quem der melhor, quem dá melhor, não é verdade? A criança. Lógico. Ela vai com quem está fazendo bem para ele. Professora? Na verdade? Sim, professora, quem está falando? Diga. Edson, olha só, essa questão tem a ver com... Nós temos, se eu entendi, nós temos os papéis de pai e de mãe que são exercidos, né? Com certeza, pela mãe e pelo pai. Mas existe a função paterna, que a função paterna ela pode ser exercida tanto pelo pai como pela mãe com a questão da autoridade. Seria isso? Quando não existe, ou quando existe uma omissão. Por exemplo, se uma mãe ela está tomando uma postura, que é a postura do pai, o papel do pai, ou seja, o pai é omisso, mas ela chega aqui: vem cá, meu filho, olha só, eu vou te ensinar que você não pode falar assim comigo, porque eu sou a sua mãe, eu sou uma mulher. O seu pai fala assim porque não ensinaram a ele fala assim comigo, ele está errado. A mulher não pode falar na frente do marido. Pode até falar, mas o ideal seria não falar, para não evitar problema maior. Mas quando uma mãe... Vocês vão atender uma mulher lá que ela está reclamando que o filho agride ela e é igualzinho o pai. Ela não aguenta mais. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a castração, ela vai ter o papel final, que não está existindo a supervisão, porque a supervisão está totalmente inativa, e ela chega lá e fala assim: olha, meu filho, o seu pai, ele bateu em mim, o seu pai, ele me xinga, mas eu quero te ensinar. Quando você sair dessa casa e ir lá para fora, com a sua professora, a imagem feminina para esse rapaz, ela está sendo perdida, né? Desvalorizada, porque o pai bate na mãe, agride a mãe. Então ela vai chegar e vai dizer: meu filho, você vai chegar diante delas e você não vai agir assim. Vem cá, meu filho, você gritou comigo, você jogou o copo em mim, senta aqui. Agora, quando a mãe grita, faz aquele escândalo ou agride, perdeu tudo, mas pode reatar. E chama o filho de novo e fala: quando você estiver lá fora, você não faz isso, seu pai errou, mas você não vai errar, porque eu estou te ensinando, eu te amo, eu não quero que você venha maltratar nenhuma mulher, tá? E ali existe o quê? Existe uma inserção, gente, da maternagem. Gente, a maternagem é diferente de maternidade. A maternidade é o quê? É o laço que a mãe vai ter com o filho para o resto da vida, que a Eva cortou. A maternidade é o trabalho diário que falta. A paternidade é o trabalho diário que falta. Entendeu? Então, esse trabalho é que tem que ser construído, tem que ser trabalhado. Alguém queria falar alguma coisa? Edson, foi? Eu quero falar também de novo. Volta, Edson. Então, aí agora, vamos à parte prática. Então, nós temos isso. Essa atitude que a mãe vai falar com o filho. Se nós estivermos como psicanalista,
atendendo a mãe. Entendeu? Como nós vamos sugerir? Nós vamos sugerir isso para a mãe ou vamos fazer com que ela perceba isso e ela desenvolva uma técnica para poder falar com o filho? E se nós estivermos atendendo a criança ou uma pessoa adulta que está demonstrando esses mesmos sintomas? Essa é a nossa dúvida. Eu acho que tem que chamar a mãe. Você acha que tem que chamar a mãe? Vamos lá. Para conversar. Por quê? Porque às vezes a criança grita com a mãe é porque a mãe não colocou limite na criança. Que tudo deu na infância. Aí quando a criança cresce e pede algo que ela não possa dar, aí a mãe, filho, eu não posso te dar. Aí é onde o filho fica revoltado. Por quê? Porque ele acostumou assim. Sim. Sem limite. Aí ele fica com raiva da mãe, porque naquele momento tudo na vida dele na infância ele recebeu dela, e quando não pode, entendeu? Aí ele se revolta e grita com ela, fala que ela não presta, que ela não dá nada para ele, só que na realidade não é assim, porque ela não colocou limite. E essa é o nosso grande desafio, o Carol, Edson, alunos. Porque, gente, isso vai chegar a balde. Quando uma mãe chega, como é que você vai reagir? Ela está já falando, ele me bate, ele se posiciona assim. Você vai ter que falar, realmente, tá tudo já feito, não tá? Então, nós agora vamos desconstruir o que foi construído ao longo desses anos, certo? Aí você vai falar, ensaia comigo, eu sou o seu filho. Vamos treinar aqui. Como você vai falar com o seu filho? Você tem que chegar e chamar o seu filho, aí ali você treina. Não é assim que se faz, tá? Por anos por anos eu fiquei quieta, eu omiti, eu deixei para lá, entendeu? E, por exemplo, aí o filho se entendeu com a mãe ensinou para o filho, acabou o trabalho aí? Não, tem que continuar. Porque vai ser na tentativa, né, nas ações que vão ser suscetíveis, que vai sendo o quê? Desfeito aquilo que foi construído há muito tempo. Agora é um trabalho, gente, aí, por exemplo, aí depois, isso tudo vai fazendo com que a mãe, ela vai tendo a sua identidade. Vai chegar uma hora que ou a mãe ou o filho vai dizer assim, pai, não fala assim com a minha mãe. Mãe... O filho vai chegar, a mãe vai falar assim, marido, peraí, eu estou ensinando uma coisa para esse menino aqui, você está fazendo errado comigo. Porque de tanta pessoa fazer, a pessoa vai chegar uma hora, ela vai ter a identidade dela construída. Entendeu? Só que às vezes não existe identidade, existe abuso de autoridade. A mulher quer que o marido respeite ela e começa a gritar, ou seja, perdeu. Então, é uma questão de consciência, né, de ambas as partes aí que estão nessa angústia que tem que ser trabalhada. Foi, gente? Foi. Foi, deu. Então, vamos lá. A mãe não demonstra envolvimento. Eu vou correr um pouquinho, tá, gente? E a gente viu aí as necessidades primárias da criança, que é o quê? De alimentação, que é o quê? De atenção, né? Que imagina o Kevin na cama lá, no bercinho lá. E ela lá no sofá, bebendo vinho, que depois ele foi falando lá como ficou a situação, não foi? Foi. Vamos lá. Foi, ele falou que ela fazia da garrafa de vinho a mamadeira, viu? E é uma coisa, como é que uma criança, ele deve ter sido alimentado tanto de fralda, né, Janice? Tanto com a fralda quanto da mamadeira há bastante tempo, Isso. Porque a relação de sentar à mesa nunca existiu dentro daquela casa. Certo? Ele guardou aquilo até chegar na adolescência. E ele fazia a comida dele lá sozinho, lembra? Então, vamos lá. Relação, sempre contrariada, sem empatia. A Eva não se identificava com o filho, não se colocava no lugar dele, nem satisfazia suas necessidades, nem idealizou o lugar onde o bebê ficaria. A criança demora muito para falar. Ela está fixada na fase oral e controlar os esfíncteres, que é na fase anal. Agora nós vamos entrar aí no contexto familiar. Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Pode. Gente, isso é o início do trabalho que vocês vão fazer. Tá? O contexto familiar, a ausência dos pais como educadores.
Os pais fingem não enxergar as ações claras do que o filho é capaz de fazer. A ausência total de diálogo com o filho, o momento íntimo familiar, a individualidade era a rotina da família. Nada interativo. Distanciamento de todos da casa. Eva, a parte mais emotiva do relacionamento, isolava-se e sempre saía de cena dos demais. Vocês viam que às vezes quando o pai estava lá jogando, ela passava direto e ainda olhava assim, né? Gente, vocês vão ver muito isso é muito comum dentro do quadro familiar, do contexto familiar. Ah, eles estão lá e eles não me chamam para sentar no sofá. Eles não me chamam para sentar à mesa. Quantos anos essa pessoa está falando, que está falando com você tem? 3 aninhos? Entendeu? Então, a decisão de mudança, se você quer mudança, você tem que fazer mudança. Certo? Então, você tem que chegar e dizer, vem cá, você quer mudança? Quem está aqui na análise? Quem está sendo acompanhada, assistida? Então, você tem que fazer a mudança, você tem que sentar no meio deles. Eles não querem você, você vai lá e senta. Gente, dá licença, cheguei, não vou sair daqui. Não quer abraçar, você tem que abraçar, porque é a decisão. Né? E a mulher, que era a parte mais emotiva do relacionamento, era a pessoa mais fria. O calor não existia. Né? A insegurança, que era a relação entre eles, sendo a cada dia construída pela ausência de presença. Né? Olha só, gente, um bebezinho, praticamente, um menininho com a calcinha e tudo, sentadinho. Né? E hoje a gente vê o quê? Tem mães que colocam um rapagão desse no colo. Ou está ainda pendurado no peito, mamando. Vocês já viram isso? Né? Então, assim, tudo tem um limite. Esse rapazinho pode sentar no colo, vem cá, dá um cheirinho na mãe, deixa eu ver aqui, ajeitar seu cabelo, deixa isso, deixa aquilo. Né? Mas existiu o quê? A ausência, o distanciamento, era totalmente discriminativo o amor dela, ela sempre com essa cara dela apática. Eva não construiu afetividade ao filho e nem o cuidado na alimentação. E a alimentação é uma forma de amar. Quando a gente prepara a comida, é uma forma de você revelar o amor. Certo? É quando a criança se sente pertencente, né? É verdade. Isso aí. Senta à mesa, vem aqui. Isso, gente, é uma questão que, dentro dos lares de hoje, com a televisão, dentro das casas, as pessoas não desligam mais a televisão. Você já imaginou o rio de pessoas? Televisão e internet, né, professora? Ou os celulares. As pessoas vão para a mesa comer, cada um com seu celular do lado, e não conversam, né? E compete aí basta a mãe colocar limite. A mãe, né? Mas a mãe tem que colocar limite, por regra, com todo mundo na mesa e está com o celular. Correto. Mas às vezes, quem toma essa atitude, gente, são os filhos. Porque o pai e a mãe estão mais viciados do que os filhos. Olha que absurdo. Eu ia falar isso. Não é? Por isso que tem que tratar a mãe primeiro para depois o filho. Tem criança na escola que fala que a mãe fica vendo o celular e não toma conta deles. Lá na escola as crianças falam isso toda hora. E aí, como é que fica? Aí você tem que trabalhar as crianças. Então, meu filho, você vai lá para sua mãe, vai devagarinho para não levar um tapa. Faz um carinho no cabelo dela, dá um beijinho. E, infelizmente, gente, é uma mudança que tem que existir no comportamento dessa família. E se a mãe não mudar, é uma família que vai ter problema lá na frente se essa criança não for instruída. Se ela for bem instruída, tipo assim, realmente, sua mãe ela está viciada, como você está dizendo aí, né? Não sou eu que estou dizendo. Olha, você que está dizendo que a sua mãe está dependente do celular. Então, vamos lá. Quem aqui é o mais velho? Ela deveria não estar dependente do celular. Mas você, que é um bom filho, você não vai cair nessa, né? Um dia, quando você tiver um filho, você não vai ser assim, né? Pronto, a sementinha ficou. Entendeu, verdade. A semente vai ficar. Agora, deixa eu falar da Eva. Eu achava que a Eva, ela sabia do sadismo dele. Todo tempo ela está vendo o sadismo, que ele era realmente uma pessoa difícil.
e má. E por que ela não fez com que ele voltasse? Ela tinha um bloqueio muito grande. Ela também. Então foi difícil, mas ela sabia que ia acontecer. Mas vamos lá, esse sadismo, ele foi trabalhado, ele foi Ele não foi trabalhado construído. por ela. Ela construiu ele assim. Ela construiu. E ela não tinha forças. Ela não não tinha tinha- força. Se ela tivesse uma boa psicanalista, Isso. né? Isso. Porque não é dela. Alguma coisa aconteceu na fase dela que ela. Lá da fase oral dela que não conseguiu. É verdade? Isso aí. Boa Provavelmente ela foi colocação, criada Dadi. assim. Foi na oralidade verdade. que ela foi limitada. Que ela não sabia falar. É Mas verdade. por que a professora, na segunda, na filhinha dela, né, no segundo filho dela, ela agiu diferente? Quem quer responder a Cristiane? Mas não era tão diferente assim, gente. Eu não achei tão diferente, não. Mas ela acariciava a filha. Um pouco só, mas não muito. Eu acho que, na verdade, ela não desejou a gravidez do Kevin. E E nem aí ela bebia. rejeitou. Mas a resposta, Cris, é a escolha dela. Na segunda gravidez, ela já começou a corrigir. Tanto é que ela lá na frente, ela quis corrigir com ele. E o final do filme, ela tenta corrigir. Mas ele não estava respondendo, né? Claro, Tanto foi anos, né? Olha, quando ela viu que o menino machucou a vista dele, da menina, ela sabia que tinha sido ele. Entendeu? Então ela sabia. Então por que ela Vamos deixou? lá, uma pergunta aqui. Quem tá com o livrinho aí? Por que Kevin furou o olho da irmã? O que o Ele olho já tinha jogado simboliza? o bichinho dela Matou na o bichinho pia. dela, sumiu com o bichinho dela. Aí ela pegou o produto para botar na pia. E ela deixou ali o produto. A soda cáustica, isso. Ele não Ela achou. deixou o produto ali. E aí o que acontece? A menina foi e pegou. E ele deixou. Mas Entendeu? por que Kevin quis agredir a irmã no olho? Para chamar a atenção da mãe. Mas logo Vingança. no olho, não poderia ser Queria da se mãe. vingar da Da mãe. mãe. Era Ele para queria. tirar Queria se a vingar da visão dela mãe. mesmo, para que ela não enxergasse as coisas que ele faria Com também. certeza. Ou seja, Foi E para vingança, chamar a né? atenção da mãe, porque a mãe também tinha um pouco mais de coisa com ela, a menina. fala, Reinaldo. Queria. Eu observei que naquele momento ali, Ah, ele queria atingir a mãe É. de alguma forma. E ele se vinga. Mas dentro dele, ele também queria. Ele falou uma frase no final do filme que me reportou essa cena aí. Me parece que ele queria dizer, só nós dois agora. Então me parece que ele ficou com ciúme de tudo que ela fazia por ele, por ela, irmã. Pelo menos um pouco, nunca fez com ele. Então isso o atingia diretamente. Sim. Ele olhava com um olhar fixo para Por que ela, ela para a irmã, ama ele e dizendo não assim, me ama ela e não me ama, Isso né? mesmo. Amava Exatamente. a irmã e não amava Exatamente. ele. Isso. Era rejeição, E ele foi abandono. enfrentando aquilo. Então, no final do filme, se eu não me falha a memória, ele diz assim, agora só tem nós dois, né? Nesse momento eu me reportei para lá. Porque ele geralmente fez aquilo para atingir a mãe, mas na verdade ele estava dizendo, ela está interferindo no nosso relacionamento. Assim que você devia fazer comigo. Quer dizer, é uma mensagem, sempre um recado direto para ela, sempre uma fala direta para ela, para atingir, ou para se vingar, ou para despertar, ou para mandar uma mensagem para ela. Você me excluiu, você me excluiu, você me excluiu. E por Ele mais que ele esperava. amasse o pai, o que ele faz? Olha o complexo de Édipo. É. Tá passando direitinho. A relação de amor e ódio, Ah, né? O Era complexo de muito Édipo. É a resistência do chuveiro. Queimou, né, minha? Sai pra comprar outra resistência. Na hora tem não. Tem sim. Microfone aberto aí. Sidônia, o microfone Sidônia, está aberto. Aberto aí.
Eu só não sei quem é a Sidônia, gente, porque tá todo mundo com a tela fechada. É o microfone aberto aí. Eu acho que eu consegui silenciar. Depois a gente dá um jeito aí. Ela não deve estar ouvindo. Eu quero falar. Fala, Sidônia. Diga, Sidônia. Eu acho que quando houve o problema de furar o olho, eu creio que ele queria que a mãe desviasse a atenção da irmã para olhar para ele. Boa colocação. É que ele nunca teve aquele olhar como a mãe olhava para a irmã. É isso. Sim. Não é isso? Sim, também. Eu concordo, exatamente. Eu creio que foi isso. Foi uma maneira de chamar atenção. Olha para mim, você nunca me viu. Aqui. Você não me conhece. É verdade. Entendeu? Mas a implicância dele, mas ele não poderia ter machucado a irmã, cortando o cabelo, as pernas, derrubado. Por que foi logo no olho? Caso. Hã? Ó, no nosso... Ele queria que enxergasse ele só. Ó, no nosso livrinho, né, de doenças e símbolos. Ah, não vi não ainda. Esse tipo de doença eu não vi ainda. Então, não, lá no início tem as partes do corpo, né? Na página 47, está falando lá dos olhos. Qual é o significado, né? O significado simbólico dos olhos, né? Qual a página, Raquel? Página 47. Ó, visão, vista, mirante, janela, espelho, luminária da alma, entrada e saída do mundo anímico, estrelas cintilantes dos olhos, determinar o horizonte, antolhos, né? Cego de amor, cesarolho, significativo, ativo, ter contato visual, lançar um olhar a alguém, não tirar os olhos de alguém, e aí acho que já respondeu. Ou seja, todas as ações dele, que ele já estava realizando, a menina estava acompanhando. Certo? Então, como uma irmã... Desculpa, Raquel, eu não consegui ouvir qual era a página que você falou, só porque eu queria acompanhar aqui no livro. 47. Ah, tá. Tá bom, obrigada, desculpa. Nada. Quando a irmã, como é que é o relacionamento dos irmãos? Né? Sempre existe o quê? O mais velho e o mais novo faz o quê? Repete as mesmas coisas, não é? O mais velho faz. E fica como? Fica de olho. Tudo que ele faz, o mais novo faz o quê? Ele amplifica. Ele duplica. Ele quer aparecer mais. Por quê? Porque se o mais velho está chamando a atenção, eu tenho que chamar mais atenção. Isso daí, gente, é até para vocês se atentarem a atendimento quando são irmãos. Qual é o problema? É do mais velho? Não é o problema do mais velho, é o mais novo que está dando problema nesse momento. Você está buscando atendimento para o mais novo. Mas aonde está o problema? No mais novo? No mais velho, porque o mais novo só está reproduzindo o que ele aprende. Ou seja, aquele olhar da menina para ver tudo, ela pode ter visto tudo. Visto ele guardando as coisas. Tanto é que ele chamava ela, ele agredia ela, né? Era brabozinho com ela, maltratava ela. Sai daqui, sua chata, não é? Porque essa ação dele era o quê? O olhar que o pai e a mãe não tinham sobre ele, a irmãzinha sempre estava no canto observando ele. E de tanto ela ser desprezada por ele, ela brincava sozinha, que ela não tinha com quem brincar. É verdade. Certo? Bom, gente, tem muita coisa aí ainda. Eu acho que tem alguém... Vamos lá. Vamos passar para o contexto. Vamos falar um pouquinho do pai. Alnedi, você quer ler? Dá para tu ler? É porque tá tão pequenininho no meu, eu não estou chegando direito. Quem pode ler, por favor? Deixa eu só ver aqui. Eu leio. Tá muito pequenininho. Eu leio. Pode ler.
Eu leio, Tá então. muito pequenininho. O pai, Franklin, não representa a lei, embora fizesse o papel da mãe quanto ao amparo, preenchendo sua ausência. Negava o comportamento desafiador e violento, dizendo que ele era só um menino. Ele também abandona o filho em suas necessidades fisiológicas e emocionais, omitindo a relação mãe e filho. Foi omisso, pois ignorava a perceber que a esposa necessitava de ajuda. E vocês se recordam que a casa caiu para o Kevin quando existiu ali aquele diálogo da separação? Certo? Quando ele começou a ver, o problema sou eu, vocês estão discutindo o quê? Né? A ausência desse pai, gente, isso é uma coisa bem corriqueira dentro das famílias. O pai ou a mãe que trabalha direto, ao invés de chegar e gastar um tempinho, ele faz o quê? Ele gratifica o filho, ele compra aquele tempo com algo, com um presente. Ai, caramba. Né? Tem alguém fazendo barulho aí. Gente, fecha o microfone quando não estiver falando, porque também está gravando. Por favor. Foi. Então, essa ausência dele de se manifestar fazia com que todas as ações do Kevin eram uma ação o quê? Sem equilíbrio. Ele não sabia. A única referência... Tem o microfone aberto aí, por favor. Fecha só o microfone. A única referência que o Kevin tinha de pai, ele não via o relacionamento do pai, certo? Oi. Ok, vou avançar mais um pouquinho aqui. Cadê? É aqui mesmo? Deixa eu voltar aqui. A gente leu, né? Omisso, ignorava... Ok? Essa parte aqui, gente, é super importante. Quando a pessoa não sabe lidar com os problemas, resolver problemas, isso é bem comum. A omissão. Ou seja, ele transferia o problema que era para ele resolver, ele transferia para a esposa. E isso é bem comum dentro das casas que, por exemplo, o filho é seu, cuida, o problema, a culpa é sua, porque é você que não cuidou do filho. E, no caso, o filho é de quem? Dos dois, né? Dos dois. Dos dois. Os dois são culpados. Certo? Os dois. E essa omissão, ao invés desse pai ele ter uma atitude ativa... Com essa omissão dele, ele ficava desesperado. E ao invés de resolver o problema, ele agredia mais a mulher. Ele dizia, você está com algum problema. Você tem que buscar ajuda. E microfone aberto, Raquel. Pois eu não consigo identificar quem é. Tem uma pessoa aí com conversa paralela. E é ruim que eu não consigo identificar quem é para mudar. Eu acho que fechou. Acho que agora já escutou. Obrigada. Isso. Ajuda nós aí, gente. Vamos lá. Cadê? Voltei aqui. Então, o Kevin, com as suas agressividades, apelava para ser o quê? Observado, castrado, que é a restrição, limitado de seu gozo. O que não aconteceu. A presença paterna tem a função de capacitar a criança a ter domínio de realidade no futuro, gente. Compreender o princípio de realidade, as regras. Vou correr um pouquinho, que a gente ainda tem uns slides aí. E o pai foge sempre do diálogo. Quando a sua esposa tenta conversar sobre o acidente onde a sua filha perde o olho, ele apenas diz o quê? Você precisa conversar com alguém. Percebe-se claramente que a responsabilidade é de Eva e o Franklin é um mero cooperador. Né? Isso é bem comum nas casas onde o marido é autoritário, é machista.
né, que ele não reconhece e ele é autoritário, e o autoritário é ditador, né? Ele não é aquele que acompanha o processo, ele só manda, ele não quer saber do processo. Então, o processo se perde porque falta supervisão, acompanhamento. E essas prerrogativas são limitantes ao passado, onde as mulheres viviam somente para a maternidade. E era o grande conflito da Eva. Ela estava numa época totalmente diferenciada, onde a mulher trabalhava, onde a mulher tinha a sua identidade, a sua autonomia, né? E isso, gente, vai ser uma prática bem comum para os atendimentos, né? As mulheres que têm aí por volta de 40, 50 anos, 60 anos, isso aí é um dos maiores problemas de realidade dessas famílias, né? Esse abandono por parte do marido das responsabilidades é muito comum, porque ele aprendeu aquilo ali. Ele aprendeu que a mulher tem que cuidar do filho, porque ele viu o pai trabalhando, chegando em casa, sentando no sofá. Ele não viu o pai lavando uma louça, conversando, indo lá corrigindo um filho, né? Isso tudo era de responsabilidade da mulher. Essa resistência hoje, ainda dentro das casas, é o quê? Essa ruptura, a gente pode dizer até desse equívoco que ainda existe, né, das gerações, que quantas vezes você vai encontrar esse relato na atualidade? Eles chamam de machismo, não é verdade? Hoje. E existe a dificuldade dessa ambiguidade, porque o cara ele está atualizado, o cara é moderno, mas dentro da cabeça dele, ele tem reações que o inconsciente dele impulsiona ele reproduzir o que ele viu dentro da casa do avô, dentro da casa do próprio pai. E essa escolha dele agora, por isso que hoje a gente tem muitos homens que procuram o atendimento, porque eles ficam nesse conflito. Poxa, a minha mulher tem que trabalhar, a minha mulher tem que se realizar, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele fica com aquele medo dela sair e não querer que ela estude, não querer que ela trabalhe, entendeu? E esse passo fora da mulher de dentro de casa, saindo para fora, é um passo que muitas mulheres, por estarem ainda acertando, erram. Porque muitas saem e se perdem, né? Elas se perdem, elas chegam em casa querendo mandar no marido, escutam conversas lá fora, ou seja, é nada sistêmico dentro dessa casa, né? É totalmente desproporcional a uma realidade familiar. A nossa sociedade, gente, ela está adoecida. E é aonde a gente está trabalhando bastante. Vamos lá? Alguém pode ler o contexto familiar? Não está aparecendo slide não, Raquel. Espera aí que eu vou botar de novo. Isso aqui é o que o Edson até falou. Aqui, Edson, isso aí você falou. Isso aí vai ter. Apareceu? Apostila? Vamos, gente, todas as apostilas do tempo da pandemia, do Covid-19, a gente vai reproduzir ela, só que nós só vamos fazer mediante a solicitação, porque teve gente que conseguiu imprimir, certo? E eu não posso ter um material para deixar lá na prateleira empoeirando. Então, assim, eu quero a apostila tal. Eu vou disponibilizar quando a gente estiver no presencial. Gente, a apostila tal, vai estar tudo aqui. Quem quer? Aí a gente vai e faz umas 50, faz 30, enfim. Tá bom? Então, todo esse material está no Google Classroom. Mas teve gente que saiu imprimindo ou copiou, enfim. Tá? Quem pode ler? Apareceu? Posso ler, Raquel? Por favor. O contexto familiar. O menino é abandonado pela mãe no início da vida e, em seguida, pelo pai, com o divórcio. Papéis abandonados por não se sentirem confortáveis com suas atribuições. Famílias se definem não por indivíduos ligados por laços biológicos, mas sim pelos elos de sentidos nas relações.
Tanto a relação perde o sentido, pois não existe investimento, isso gera carência, quanto a própria existência dos membros, pois nunca houve o sentido de aceitação ou pertencimento. Foi, gente, é o que a gente conversou aqui até agora. Vocês estão antecipando o conteúdo. O pessoal está falando legal, muito bom. Simone, continua. Deixa eu mudar aqui o slide, por favor. Agora vai ser a parte da adolescência. Vamos dar uma atenção aí. Adolescência. Todas as transformações corporal, psicológica, ambiente social, econômico e cultural não foram vivenciados junto ao filho. Essas alterações foram individuais, sem aproveitamento e estabelecimento de novos vínculos com os pais. Isso vai refletir, um minutinho, isso vai refletir no desenvolvimento dele no colégio. No próximo foco que nós vamos ter aí, né, do massacre, né? Porque, gente, o problema dele era dentro de casa, mas refletia onde? Na escola. Na escola. É o que acontece sempre. É o que acontece contigo dele, aí. Né? Né, Onedir? Acontece tudo. Tudo que vai para em casa reflete na escola. Reflete na Se ele escola. apanha, ele bate. Se ele apanha, ele bate. Mas aonde inicia? Hum? Aonde inicia esse processo? Dentro da casa dele. Dentro da casa. Né? Se ele apanha em casa, ele reflete na escola. Eu até Em sugiro casa, para você. Oi, Reinaldo, diga. Eu não me lembro, não observei se ele tinha amigos, colegas que ele convivia, trocava ideia, conversava. Eu não me lembro de ter Ele visto tinha isso gente. no filme. Não, no filme não mostra ele se relacionando com ninguém. Tinha até um menino garotinho, isolado. né? Jogando bola, né? Então vivia isolado. Ele tinha uma questão no computador dele, que a mãe dele até achou, né? Eu acho que em CD, talvez. Quer dizer, a relação dele com o externo, nesse caso, assim, era só nas redes sociais, pelo que dá para entender, né? Positivo. Ele, com presencialmente, ele não tinha vínculo com ninguém, não fazia amizade, não conversava, ele era isolado, calado, quietinho, né, vivia na dele, mas pelas redes sociais, a mãe consegue ver que ele falava com alguém, pesquisava alguma coisa, via alguma coisa e até comprou. Os objetos que ele comprou foi tudo pela internet, tudo pela rede social. E vocês se lembram quando a família queria visitar a Eva no Natal? Que ela atendeu o telefone? E queriam ir na casa dela e ela disse não, despistou ali. Ou seja, ela também era uma pessoa que até no trabalho dela, como é que era ela no trabalho dela? Ela não tinha entrosamento nenhum. Não tinha entrosamento com ninguém, nada. Né? E depois até ela foi para uma festinha, né? Mas foi depois do massacre. Mas ela continuando ela também trabalhando quando uma senhora agrediu ela na rua, chamou ela de vadia, o outro colega também querendo passar o rodo nela, não foi? Mas isso foi depois, né? Foi após o massacre. Mas vocês viram que ela começou a se relacionar? Oi? Vocês viram que ela começou a se relacionar? Ela começou a enxergar a festinha que tinha na rua, né? Que ela nunca enxergou uma festinha, ela nunca, tudo que estava passando ali, o garoto jogando bola, ela nunca deu atenção para aquilo ali de fato. Ela nunca prestou atenção em nada. Em nada, né? Então, gente, são situações... Gente, quando a gente tem um relato de uma pessoa que ela só conta dos outros, nós temos que identificar aí problemas. E quando nós temos relato de uma pessoa que ela só conta dela, a minha dor, o meu sofrimento, eu estou passando por isso, ela só vive o mundo dela. É como se o mundo estivesse caindo sobre ela. Né? E ali, de fato, o mundo estava caindo sobre ela. Ela não tinha amigos, então ela também, como é que ela poderia também viver assim? Ela não podia falar, não falava nada com ninguém, ela não ficou aquilo interiorizado dentro dela. Então,
Não tinha como. Sofreu demais. Porque, na verdade também é aquilo, né, que a gente sempre tem falado. A maçã nunca vai ser muito diferente da macieira, né? Então ele acabou aprendendo com ela como se comportar, como interagir com as pessoas. Se ele também não via nela aquela coisa de ter amigos, de receber pessoas, de ser uma pessoa sociável, ele aprendeu, porque a criança ela aprende, você sabe disso, né, Aldemir? Por repetição mesmo, por exemplo, aquilo que ele vê, ele vai copiar. É verdade. Tudo é cópia. Tudo é cópia. Professor, o início de tudo isso, a gente consegue observar, que foi dentro de casa. Dentro de casa foi que tudo isso se iniciou e foi progredindo. Então, tudo teve início dentro do lar. A gente consegue ver isso claramente. Diga, Janilson. Raquel. Ela não teve uma psicanalista, né, Raquel? Ou um psicanalista, né? Verdade. Ou uma, né? É verdade. Diga, Janilson. Será que a Eva não teria transtorno de humor crônico, não? O transtorno distímico? O que você me diz? Ela tinha transtorno, sim. Ela era uma pessoa normal? Não. Gente, essa mulher, ela foi muito sofrida. E assim como ela, tem um monte... Ela era sofrida. Um monte de mulher que vai para a vida. Ela vai para a vida, gente. O ser humano, ele é muito sofrido e ele vai para a vida, vai para os relacionamentos, vai para o trabalho, mercado de trabalho, vai para a igreja, vai para a escola. O ser humano, ele é assim, né? E quando ele chega querendo um acolhimento e às vezes ele chega com a linguagem que ele aprendeu. Vocês vão ver a Estamira, vocês vão ver a linguagem que ela tem com os filhos, com o neto. É a linguagem que ela aprendeu. Então, a linguagem que a Eva aprendeu, ela não tinha outra, porém, ela começou com o conhecimento, né, com o crescimento profissional, ela começou o quê? A mudar um pouquinho a visão dela, né? A sair de casa todos os dias, ela começou a mudar a visão dela. Então, assim, ela começou, por isso que no final ela tenta resgatar esse filho de volta, mesmo ele tendo matado o marido, matado a própria filha. Entendeu? Ela começou a enxergar isso. E ela se sente tão culpada que ela vai levar para o resto da vida isso. Mas é um caso que poderia até dizer, ela não está tão adoecida, que ela estava bem, não é? Ela não estava tão sofrida. Ao longo do filme, ela está mais sofrida do que no final do filme. Não é? Porque aí ela já estava trabalhando, ela já estava andando para um lado e para o outro, e no mercado, mesmo sendo, assim, as pessoas ameaçando ela, batendo, enfrentando as agressões, isso aí. Né? Vamos lá. Ela enfrentou aquilo. Ela enfrentou. Sim. Né? Ela poderia ter tirado a vida dela, gente. Quando ela viu ali o marido morto no quintal, chegou a Patrícia. Professor. Oi, é Cris. Fala, Cris. Carol. Oi, Carol. É que eu não... Vocês estão falando aí, peço até desculpa que eu não vi o filme que vocês estão relatando. Só que pelo que vocês estão falando, dá para imaginar um pouco, né, a situação dessa menina. Que ela foi se interagir com as pessoas depois, né? Eu acho que ela não se sentia pertencente. Porque quando a mãe não dá aquela atenção para a criança, ela não se sente importante. Ela não se sente pertencente de algo. Entendeu? Por isso que ela era isolada. E ela só foi mudar quando ela trabalhou. Mas ela sofria, porque tacaram lá os tomates. Ela sofria. Ela limpou a casa dela toda, não foi? Vocês, que eu não vi o filme, eu vou ver. Mas não foi, gente? O pessoal que assistiu, ela sofreu, gente, demais. Essa mulher, meu Deus. Sofreu muito. Muito, né? Mas, ó, a apatia, a agressividade, a indiferença que ele recebia da mãe era reproduzida com a irmã, certo? Então, a adolescência, as tentativas de aproximação,
Eva, né, as tentativas de aproximação. Eva, foram poucas ao rapaz e tardia. O agravo, faltou alguma coisa aí. O agravo já estava estabelecido. Dependia de um empenho maior, pois sua reprodução e exigência já estavam mais arquitetadas que a sua mãe. Kevin não é levado ao convívio de pessoas enquanto criança, isolado dos avós, tios, vizinhos, amigos de rua, escola. Iniciava uma personalidade, olha aí, antissocial. Essas tendências foram estimuladas desde cedo. Voltando só um pouquinho aqui, ó. Às vezes você vê um filho que é agressivo com um pai que é tão dócil. Gente, ele aprendeu com quem isso? O pai já está numa outra vibe, ele já está numa outra mudança de vida. A vida já bateu muito no pai para ele já ser manso, certo? Um casamento. O casal, no início, a mulher era braba e o marido era um banana. Chega uns 10 anos depois, se eles permanecerem juntos, a mulher que era braba vai ficar uma bananinha e o marido que era, né, o que eu falei, gente? Agora eu inverti. Banana. Eles vão trocar, vai virar agressivo, porque um ensina o outro. Entendeu? Vai ser agressivo, vai ser o contrário. É a lei da semeadura, gente. É a lei da semeadura. Então, assim, nós, como psicanalistas, nós temos que ter muito cuidado para a gente não colocar a mão e defender um lado. Você tem que chegar e pensar, por que essa pessoa hoje ela está sofrendo isso? E levantar aí uma questão para estudar o porquê. Ela pode ter culpa, como também ela pode não ter culpa no cartório, né? Então, vamos lá. Na adolescência, ó, o Kevin, é na infância que a criança inicia a tendência antissocial. Ela perde algo de bom porque ela sente-se privada pela perda e pela falha do amor da mãe. Viu, gente? Aí ele falou assim, só porque você se acostuma com algo, não quer dizer que você goste. Aí é o filme que a gente viu lá. Ou seja, ele se acostumou, né, com essa falta da mãe e não quer dizer que ele gosta da mãe. Entendeu? E isso ele viveu e ele falou para ela, ele trocou para ela. Não quer dizer, mãe, que você gosta de mim porque eu estou aqui esse tempo todo, né? Ou seja, isso iniciou, gente, uma privação. Ou seja, é como se ele fosse castrado errado, né? E aí vem o massacre. Vou correr um pouquinho aí, gente, para a gente ganhar tempo aí, para a gente fechar a aula. Aos 16 anos, ele assassina o seu pai e a irmã em casa. E no colégio, ele assassina os colegas e os funcionários. Um único momento, ele marcou sua infância tão veemente quanto sua mãe. Quando a sua mãe leu um livro para ele, que foi a história de Robin Hood, né, na infância dele. Ter um momento mãe e filho já era esperado por ele. Eliminar todos de sua volta os aproximaria, e foi o que aconteceu. Ou seja, aquele período que ele ficou ali com a mãe, ele até rejeitou o pai. A mãe lendo o livro, que nunca aconteceu, dela parar e dar atenção para ele. Ela foi ler o livro do Robin Hood, e foi quando ele se interessou pelo Robin Hood, foi a referência que ele teve. Por isso que depois ele começou a brincar de arco e flecha e matou todo mundo com aquelas flechadas, né? Que foi só aumentando ali a idealização dele. Mas aquele momento foi aonde marcou, que ele lá na frente foi o que ele fez. Ficou ele e a mãe somente, né? Matando todo mundo ali. Ok? Ele transformou a vida dele, né? Sim. Ele transformou aquela coisa boa que ela fez para uma coisa ruim. Ou seja, a gente pode dizer aí que ele estava fixado em qual fase aí? Ali ele era pequenininho, né? Ele tinha 3 anos. Mas ele com 16, ele está parando em qual fase que ele ficou fixado? Na fálica. Da fálica, da construção do relacionamento com a mãe foi muito forte. Foi muito forte que prendeu ele nessa situação.
ok? Eu não lembro na fase que ela contou para ele a história. Foi quando ele foi ao médico, Com 3 alguma coisa anos? assim. Hã? Eu não lembro. Tem que dar uma Tá olhadinha lá lembrado? também. Ó, o massacre, né? Diferente de um assassino comum e de um serial killer, esse rapaz se tornou um assassino em massa. O assassino comum é aquele que vai lá e mata uma pessoa. O killer é aquele que faz o quê, gente? Ele é aquele que é o assassino em série. Hoje ele mata uma mulher de Realengo, amanhã uma mulher de Magalhães, amanhã uma mulher de Bangu, ou seja... É o psicopata, né? A psicopatia. Isso, só que ele se tornou um assassino em massa. Ele, num dia só, ele assassinou, né? Kevin é preso, julgado Ele se tornou um serial. Serial killer? É, serial killer. Oi? Ele se tornou um serial killer. Ele se tornou um assassino em massa. Uhum. Porque ele matou o pai e a irmã dentro de casa. Massa, porque É, foram o serial vários. killer. Né? Não, o killer é um assassino em série. Não, ele não era um serial killer. Ele se torna um assassino em massa, mas não um serial killer. O killer, ele é genérico. Foi fazendo sempre, né? Não, o killer, ele é genérico. Ele tem um ideal de pessoa para matar. Entendeu? Ah, tá. Não, ele é um assassino em série. Ele também não tinha? Ele gostava mais de matar das meninas. A maioria foi meninas. Não foi? Ele matou até os funcionários, né? Porque estava ali, foi um funcionário, mas ali dá a entender que a professora que gostava dele, e a maioria as meninas. Sim, mas o que a gente tem que focar aqui é que ele não foi um assassino comum e nem um assassino que ele, por exemplo, se ele fosse um assassino que matasse só mulher, a Eva poderia ser vítima. Porque ele ia matar tudo que é espécie feminina, entendeu? Matar os pobres, matar... vamos lá. Entendeu? Ele tem um tipo para trabalhar. Depois vocês dão umas pesquisadinhas aí nessa diferenciação. Oi? Independente, ele matava todos os tipos de pessoas. Porque o foco dele era só a mãe. Entendi. Eliminar todos. Então, foi aleatório. Foi aleatório. Quem estava na frente, ele foi detonando. Quem estava na frente. Isso. Entendeu? Quem estava na frente, na mira dele, ele foi atingindo, independente do sexo, da etnia ou da faixa etária, ele foi atingindo. Isso. Aí, ó, depois de preso, o juiz passa a exercer a função paterna no inconsciente do adolescente. Ou seja, a castração... Por isso que gente, todo mundo tem uma mudança. Todo mundo pode ter um perfil transformado, se existir pessoas certas nos momentos certos. Entendeu? Porque nesse momento o juiz começou a colocar regra para ele. Ele começou ali a ter limite. Não pode ir para a rua, não pode isso, não pode aquilo. No dia do aniversário dele, entendeu? Ou seja, passaram a existir regras, coisa que ele não tinha. Ele que ditava as regras. Então, no reformatório, ele teve regras ali. E ele pode ter sido, não redimido, mas transformado. Certo? Ó, a infração cometida pelo adolescente denuncia a ausência do pai e a impotência e inexistência do papel de educadores em relação aos filhos. Ó, aí, Alnedir, para você, ó, pais educam, professores ensinam. Essa é a grande diferença que às vezes não existe, né? Verdade. Então, vamos lá. É difícil. Esse filme provoca reflexões e questionamentos, gente. A gente já está aqui na parte conclusiva aí da nossa aula de hoje. As vivências infantis e o contexto familiar, o início de tendências psicopatológicas na infância e na adolescência, né? E aí a gente vai falar só para dar uma fechada aqui, que vocês vão ter um trabalho maior do que a aula de hoje, tá? A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por comportamento desviantes em relação a aspectos
afetivos e relacionais. Ou seja, o envolvimento dele com a mãe, né? O lidar dele com a mãe, com o pai, com a irmã, gerou o quê? Problemas, comprometeu todos os relacionamentos ali. Vocês viram ele se masturbando? Viram quando a mãe dele chegou à posição da mãe? Viu como ele não sabia, ele estava ali totalmente perdido? Já é uma questão a masturbação, entendeu? Para a gente também trabalhar. A sua origem ainda é um desafio aos pesquisadores, tá, gente? Tem gente que acha que quem é psicopata não tem transformação, mas é aquilo. Toda teoria, toda ciência, ela tem que ser refutada, ela tem que ser trabalhada. Por quê, gente? Se ela não for trabalhada, ela não for refutada, ela não for modificada, a gente pode estar entrando direto num caos, certo? Mas o psicopata não tem sentimentos, né? Então, ele não tem sentimentos, então ele não foi considerado não psicopata, então ele tinha um transtorno de comportamento, então, por causa do... Para a gente avaliar um psicopata, a gente tem que ter uma imagem do cérebro dele, tem que ser após os 18 anos de idade, tem que ter uma entrevista com a família inteira e tem que ter uma entrevista com o psiquiatra, com todos esses relatos. Pode ser psicólogo, psicanalista trabalhando junto ou só um dos dois, entendeu? Para fechar esse quadro. Nunca um posicionamento fecha um quadro de psicopatia. Eu, como psicanalista, eu nunca posso fechar um quadro de psicopatia sem uma imagem, sem uma junta, entendeu? Uma interação de médicos para dizer. O que eu posso dizer? Somente que ele tem uma tendência psicopata, certo? Porque tudo, gente, vai ter que existir um trabalho para saber se tem mudança. Para a gente chegar a dizer que o psicopata ele não tem empatia, ele já está num quadro totalmente nulo, entendeu? Que isso chega a ser 0,5% da população. Isso é menos que de 1 para 10. Entendeu? Ou seja, a tendência é muito maior. A gente chega a essas avaliações porque tem muita gente com tendências, ou seja, é um pouquinho parecido com, entendeu? Está inclinado às situações, às relações, entendeu? Quem que a gente pode dizer hoje que é um psicopata? Vamos pensar no Hitler. Entendeu? Hitler. É um quadro assim que não tem como. Foi fechado, tudo fechado. É uma pessoa que esse é de fato. Os crimes que ele fez, que ele cometeu, entendeu? Uma falta de humanização muito grande, né? A compreensão. O motoboy também, né? Oi? Motoboy. O assassino do parque também. Também. O assassino na do época parque. Os também. Tem vários, gente. Só que tem que ser uma junta médica para dar um laudo desse. Certo? Não pode ser uma pessoa só. É muita responsabilidade a gente detonar uma vida com uma palavra só, de um médico só. Tem que ter imagem para saber se está com falta, se a parte cinza está totalmente comprometida, não tem a parte branca. É uma junta médica. Entendeu? Tem testes. É muito sério. Às vezes tem gente que fala assim, isso é um psicopatinha, uma criança. Vocês já viram isso? Eu já vi, eu achei aquilo um absurdo. Aí a criança acha que até um elogio, ela começa a ver filmes assim, entendeu? É muito sério, gente. Ó, a compreensão desses traços latentes podem ser conduzidas e muito bem direcionadas por um trabalho analítico logo no início, tá, gente? Se você tiver um trabalho bem feito, gente, você vai compreender esses traços e tentar modificar essa pessoa. Modificar a família. Quando possível, a participação conjunta da família, tá? Se possível, que às vezes a família não quer colaborar, não quer, o pai ignorou, a mãe não aguenta mais. Aí chega lá o teu cliente para você fazer o atendimento. Mas se a família estiver junto, gente, perfeito.
E aí, gente, o que vocês acham? Essa discussão eu não vou botar para agora, tá? Ó, pais sem tempo pensam, porque vocês participaram bastante, tá? E a gente está com o tempo aí bem estourado. Os pais sem tempo pensam, não vou gastar meu tempo brigando com ele ou com ela. Não corrige os atos falhos da criança. Aí eu te pergunto, houve permissividade? Tentaram colocar regras com Kevin? Certo? Isso daí é tudo para vocês refletirem para o trabalho. E vamos lá, observe cada um. O casal primeiro. O relacionamento entre eles, como é que era, gente? Isso vocês vão discutir lá no trabalho. Como é que era a intimidade desse casal? O sistema conjugal desse casal? Tá? Como é que era a divisão das tarefas de dentro de casa? Tá? Como é que era a emoção da Eva? Tá picotando? Como é que era a emoção do Frank? Tá picotando muito. Entender o que você fala. Me dá um tempinho aqui que eu vou... A turma chegou aqui em casa, deixa eu pedir para eles desligarem, só um minuto. Pessoal, desliga as câmeras. Tem gente no grupo que está com a câmera ligada. Desliga a câmera. Tem que desligar a câmera e o microfone, senão dá interferência na qualidade do som. Patrícia, desliga a câmera. Isso. Graça, desliga a câmera. Por favor. A família colabora. Vamos lá, as emoções dela, como é que era? E as emoções dele? Tá? Isso tudo é como vocês vão abordar para vocês se organizarem, para vocês discutirem, tá? O que ele aprendeu na família dele, né? O pai e a mãe, né? No caso, o Frank. O que ele aprendeu na família dele para reproduzir com sua família e o que ela, Eva, aprendeu com a família dela para reproduzir com a família. Tá? Isso é para vocês refletirem. É claro que vocês não vão... a gente não sabe da história dos pais, do caso dos avós. Mas no você caso já... é para a gente deduzir, né? Já subentende. No caso é para a gente fazer uma dedução. Isso, Patrícia, tá? Já subentende. Existem culpados? Aí eu quero que vocês respondam, tá? E como se sente cada um? Aí vocês vão dizer, fazer assim uma análise geral do início ao final do filme, do pai e da mãe, como cada um se sente. E o filho, observa agora o filho. Como o filho enxerga o casal? Ele tem a mãe como mãe? Ele tem o pai como pai? E as emoções do Kevin? Quando ele expôs? Aí vocês vão pegar um ponto lá no filme e vai dizer, ó, ele expôs aqui. Aí vai ser o fechamento do trabalho. A conclusão, essa família está disfuncional. Vocês vão ter que falar sobre isso. E a segunda parte, os filhos testam os pais quando não existe uma postura paterna. Os filhos reagem de forma que suas ações trarão uma ação limitante da parte dele. Tá? Isso eu estou pontuando mais o pai, porque a gente fala o tempo todo na Eva, e a gente viu que a função dela não é existente. E aí, o que você, psicanalista, trabalharia com essa família? E o trabalho é até o final do mês, tá? 2 laudas, o grupo de até 5 pessoas. Isso aqui, gente, esse trabalho final, esse que eu estou colocando aqui para vocês agora, esse último trabalho, cada um vai fazer para mim, tá bom? Cada pessoa, independente do trabalho do grupo. O grupo é tudo para trás. A partir de agora, cada um vai escrever, tá? Até 2 folhas. Você pode fazer em meia folha, em uma folha inteira. Não faz 3 folhas que eu não vou ler tudo, não, que é muita coisa. Você pode escrever até em 2 folhas, 2 laudas. Como você, Patrícia... Não entendi não, Raquel. Raquel, eu não entendi. Eu já fiz esse trabalho. Eu já fiz esse trabalho. Já fez? Então, como você, Alnedi, como você, Patrícia, atenderia a família do Kevin? Sua postura para cada família,
para cada um do familiar. O pai, a mãe, o Kevin e a irmã. Esse é um trabalho individual. Esse é individual. Isso é individual. Tá. Entendi. Tá? Agora eu entendi. E Tá o bom. outro é do grupo todo. Como eu deveria. Isso. Esse aí é para mim. Ok. Só que como vai ser o trabalho do grupo, gente? Vocês não precisam anotar nada. Vocês vão pegar essas partes aqui, ó. Cadê? Observar cada um. Eu vou mandar para vocês lá. Observar as emoções dele, as emoções dela. Como se sente cada um. Observar o filho. E vocês vão falar sobre a disfunção da família e como o filho reage ao pai e como é a ação limitante por parte do pai, tá? Vocês não vão anotar nada. Nós vamos fazer os grupos com os 5 líderes que vocês vão votar, tá? 4 líderes. E cada grupo vai ter 5 pessoas. E como é que nós vamos fazer? Eu vou dar um espaço para vocês colocarem, ok? Vamos lá, um exemplo. Grupo da Patrícia. Patrícia foi escolhida como líder. Aí a gente vai sortear as pessoas que vão trabalhar com a Patrícia. Patrícia, está com você. Aí o grupo vai se organizar, vai falar, eu penso assim, mas vocês têm que discutir para amadurecer a ideia para colocar aqui, tá? Olha, nós vimos que cada um se sente assim, nesse momento a fixação estava assim, existiu uma castração, existiu isso, existiu aquilo, né? Ela era recalcada, o pai era assim, a mãe era assim, entendeu? Aí vocês vão ter aí mais ou menos uns 15 minutos para cada grupo falar, para a gente ver a evolução. Eu preciso que vocês falem, porque vocês falando é importante para assimilar melhor. Por exemplo, um colega pode colocar uma fala que eu não coloquei aqui, entendeu? Pode trazer uma riqueza até o final do mês. Vocês vão fazer, vamos deixar para o último dia do mês, o último encontro do mês a gente vai fechar, para vocês terem bastante tempo. Tá bom? O mês nem entrou. A gente vai fazer aí a separação direitinho dos grupos. Você vai dividir agora, Raquel, os grupos? Vamos votar aí. Vamos lá, gente. Eu preciso dos líderes. Quem quer ser líder, se voluntaria aí. Eu preciso de 4 líderes. Espera aí que eu vou dar uma ajuda para vocês. O líder é para quê? Para falar no dia? O líder vai organizar a bagunça. Espera aí, eu preciso de um líder que queira falar. Espera aí. Vamos aqui, vai ser dessa parte aqui, ó. Alguém que gosta do massacre. Quem quer ser líder para o massacre? Ninguém quer se candidatar? Eu não. Mas também não tem você que tem que escolher. Não vai dar, ninguém vai escolhe, Raquel, escolhe. Vamos fazer o seguinte, atenção, senhores mais velhos academicamente, formados, Débora, perto Patrícia, da formação. Edson. Vamos lá. Eu, se for líder, eu quero ser relação mãe-bebê ou contexto familiar. Então, Patrícia pegou relação mãe-bebê. Logo, Patrícia. Ok, Patrícia? Eu fico... Peguei o quê? Você pegou o primeiro, relação mãe-bebê. Mãe-bebê. Relação mãe-bebê. Vamos lá. Edson. Ficar com umas... Egenilson Massacre. Edson. Adolescente. Egenilson Massacre. Isso. Edson, adolescência. Massacre. Eu posso ficar com... Edson, adolescência. Isso, adolescência. E quem é a outra que fica com contexto familiar? Família Simone. Débora. Simone, tem gente mais velha aí, Simone. Deixa os mais antigos aí acordar. Não, tem problema, é porque o pessoal não falou nada. Eu sei, você é uma bênção. Você é uma excelente psicanalista, uma das nossas melhores.
Já sei, você quer que eu faça, né? Ah, e aí? Vamos lá, Alnedi, contexto familiar. Gente, quem está se formando aí tem que... Os mais velhos tem que ser a gente. Isso, tem que encabeçar. Mas a Simone tá bem, hein? A Simone tá bem, Simone hein? tá bem cotada. Eu quero ver em que grupo a Simone vai cair, hein, Simone? Vai ser sorteio, gente. Meu Deus. Eu não vou fazer hoje, tá? Eu vou fazer um papelzinho de cada um, eu vou filmar e vou sortear 5 pessoas para Patrícia, 5 para o Nedi, 5 para o Edson, 5 para o Egenilson. Tá bom? Eu vou pegar a partir da aula mas aí, de hoje. Como é que a gente vai se encontrar? Como é que a gente vai se encontrar através de Pelo Zap? Jitsi Meet. Do grupo? Isso, aí vocês vão se organizar. Por exemplo, a Unedi vai dizer, gente, eu tenho disponível segunda, terça e quarta. Os horários são esses. Quem pode dessas 5 pessoas estarem comigo? Tem que ser a maioria, gente. Vocês têm um mês para se organizar. Dá para, em um dia só, dá para todo mundo fazer uma boa discussão. Não precisa ficar aí trabalhando, né? Um dia aí de 2 horas dá para trabalhar legal. Eu estou na escola e aí fica, às vezes, inviável, mas tudo bem, a gente vai fazer um pouquinho para atender vocês. Ou então entendeu? você, meia hora, gente. Na segunda, tá na bom. sexta-feira, mais meia disponível de hora. meia-noite às 5. Eu tenho disponível, na terça-feira. Depois tu fala com o teu grupo, que aí você monta um grupinho no WhatsApp e ali vocês vão discutir. Tá? Aí a gente vai dar oportunidade para cada grupo falar um pouquinho dentro desses quesitos aí que a gente separou, né? E vocês viram que o final eu fiz uma miscelânea, porque é isso que eu quero. Eu quero que, embora você fale do massacre, você também fale de como ele se sentia, como ela se sentia no momento do massacre, onde é que estava o pai, ok? No contexto familiar, qual era a emoção da mãe, na adolescência, aí vai, entendeu? Pega essas partes aqui, e vocês vão separar por parte. Vou dar mais uma reforçada. Ô, Raquel, no momento do massacre, o pai estava morto, Raquel. Raquel, aí, no momento do massacre, tu o pai já estava tá morto. dando a deixa. Tu já está dando a deixa. Tu pode ser do grupo do massacre. O pai já foi morto. Certo? Mas, assim, é importante vocês fixarem, gente, o que estava acontecendo naquele momento. Aí, se eu perguntar, e se ele tivesse vivo? Entendeu? É Ele isso. estaria morto já. Vocês têm que trabalhar as possibilidades, tá? Não se prende só. Ok. Vocês têm que ver como uma psicanalista. Como é que você... A gente pode devagar, né? A gente pode devagar, que aí dentro do que a gente foi errando, você vai pontuando pra gente, né? Gente, vocês não vão errar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Vocês são fera. Quem não assistiu o filme, assista. Vai ter até o final aí do mês, né? O último encontro da gente. Esse mês, gente, nós estamos com 4 e 11 agendados. Mas eu acredito que a gente trabalha aí 2 horas de um desses sábados aí. Tá? Ou online ou presencial, a gente vai ver. Se nós voltássemos sábado que vem... Oi? Se for presencial, seria bom, porque aí a gente estava ali, todo mundo, né, passando, desenvolvendo, não é verdade? Correto. Eu gosto mais de presencial. Eu realmente gosto mais de presencial, mas tudo bem. O online eu fico meio... Mas assim, o grupo de estudo não está evoluindo, quem está participando? Entendeu? Então, gente, olha só. Tá. É que o online, eu gosto, mas eu fico com vergonha. Eu prefiro estar aí na frente. Entendeu? Gente, se tivermos aula no sábado que vem, quem viria que está aqui presente? Eu já fico vendo. Não, presencial eu não fico, não. Presencialmente. E eu não. Eu prefiro
Que eu vejo vocês. Entendeu? Professor, eu vou ter que sair, tá ok? Gente, abre a tela de vocês pra gente fazer uma foto aí. Que está sendo filmado. Pronto. Isso, abre a tela. Já... Eu acho que a última foto eu não botei, não foi, gente? Galera, a aula está sendo filmada. Vou colocar lá no YouTube para vocês, hein? A voz de vocês, a participação de vocês. Muito bom. Uma pessoa aí, quem é que não tá? Alguém deixou, mas que pena, mas vamos lá. Chega mais perto, gente, um pouquinho. Só mais um pouquinho. Todo mundo. Bom, gente, show. Muito bom. Olha, eu vou perguntar lá quem vai ficar, tá? Quem vai participar da aula no presencial. Vou perguntar a vocês lá quem vai participar. E a aula no presencial, ela vai ser gravada. Então, quem não vir, vai assistir a aula assim do Jitsi Meet, tá bom? Quem não vir aqui. Só que, gente, eu não sei como é que vai ser ainda. Raquel, tem que voltar tudo. Oi? Eu não entendi nada. Uns 3 minutos a gente não entendeu o que você falou. Aí todo mundo fechou as câmeras e desligou os áudios para poder te ouvir. Começou a dar aquele problema do início. Conforme nós abrimos as câmeras e os áudios, já tem 3 minutos que ninguém te ouve. É mesmo? Não é isso não. Ela já está tá. As câmeras mesmo. Aí Fechou, gente. Fechou hoje, então. Eu vou falar lá no WhatsApp. Tá, pessoal, eu vou falar no WhatsApp, tá Pastor, bom? o seu... Eu vou fechar lá no WhatsApp a aula, tá bom, pessoal? Obrigado. Vou colocar esse segundo vídeo, então, a aula de hoje. Né? Tchau, Patrícia. A aula de hoje foi gravada em 2 vídeos, tá bom? E a gente vai trabalhando aí. Beijo, bom descanso. Assistam o Estamira. Assistam Acorda, Raimunda Acorda. Tirar a foto, não? Eu fiz a foto já. Tiraram a foto? Já não? Fiz. Não tirou a foto, não? Já fiz a foto. Vamos fazer outra. Era a Cristiane. Ô, Cris, tu não saiu na foto. Pessoal, beijo, boa noite. Até sábado que vem, ou presencial ou à distância. Tá bom? Beijo. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.